A primeira impressão de fato fica? Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos falar sobre a primeira impressão. E por que a primeira impressão ela é tão importante? É importante porque nós vivenciamos ela em todo momento na nossa vida. A gente diariamente conhece novas pessoas, temos experiências novas em lugares diferentes, ambientes diferentes e nós então sempre vivenciamos a primeira impressão, tanto em relação à pessoa para com a gente, quanto também o contrário, quando nós conhecemos alguém, o que será que essa pessoa pensa de nós? Qual a impressão que fica nessa pessoa em relação a nós? O importante é que nós sempre passemos o melhor de nós para o outro, né? Isso de fato é importante. Nós entendemos que muitas vezes, né, não estamos ali num dia bom, assim como nós não estamos num dia bom, outras pessoas também passam por isso, de não estarem no seu melhor dia, enfim, não estarem de fato bem naquele dia, mas ainda assim, nós precisamos passar por cima disso, sim, e demonstrarmos, doarmos, né, o melhor de nós para aquela pessoa. E já respondendo a vocês em relação à pergunta principal desse vídeo, que é sobre a primeira impressão, sim, ela fica. Mas calma lá que vocês vão entender se ela é definitiva ou como é que nós fazemos, né, caso ela não seja definitiva, para tirar, desfazer, na verdade, aquela primeira impressão que deixamos em alguém por não estarmos no nosso melhor dia, ou enfim, por não conseguirmos realmente passar uma boa impressão naquela situação, por termos ficado envergonhadas ou muito tímidas, e já conversamos sobre timidez neste canal. Espera que os outros vídeos que com certeza você vai achar esse vídeo e vai te ajudar bastante. Portanto, levando em conta que a primeira impressão fica, nós precisamos sim dar muita importância à nossa imagem, né, nossa imagem pessoal, a forma como a gente se comunica, a nossa voz, a nossa linguagem corporal, como estamos nos mexendo, quais gestos nós estamos fazendo. Eles estão coerentes com o que eu estou comunicando? O contexto, a situação em que vivemos, os ambientes em que nos colocamos, porque sim, se alguém pela primeira vez nos conhece em um ambiente estranho, esquisito, que não transmite aquilo que nós queremos transmitir e passar para as outras pessoas, ela vai ter uma impressão errada nossa. E às vezes a gente nem frequenta aquele ambiente, mas naquele dia a gente resolveu estar ali naquele ambiente ou entre aquelas pessoas que muitas vezes são pessoas que fofocam, que falam mal das outras, né, por trás, ou enfim, são pessoas que perante os outros, né, já é notório que são pessoas falsas, que se juntam só pra falar coisas ruins, ou enfim, coisas que não edificam. E você tá no meio daquele grupinho justamente no dia que você conhece uma determinada pessoa, né, que muitas vezes vai viver ali na sua vida todos os dias, vai estar no seu convívio. Então sim, aquela pessoa vai ter uma impressão estranha em relação a você. As expressões faciais também é uma outra coisa que é super importante de trabalharmos para que nós possamos passar essa boa impressão. Então, contando que a primeira impressão fica, já deixamos claro que existem várias coisas em nós que nós precisamos trabalhar para que sempre passemos essa primeira impressão. Mas, Mi, tudo bem, você disse que a primeira impressão fica, mas você também falou sobre a questão de ela ser definitiva ou não. E é verdade, a primeira impressão ela fica, mas ela não é definitiva. Ela pode ser alterada, mas não é tão fácil assim. Por isso, sempre procure demonstrar ali o melhor de você para que a primeira impressão seja boa, tá? Porque se ela for má, vai ser muito difícil você desmistificar aquilo que a pessoa tem, né, que pensa sobre você. Então, vamos dizer que por algum motivo você conheceu alguém e você não demonstrou o melhor de você. E aquela pessoa pode ter ficado com impressão ruim, né, em relação a você, ou você imagina isso. Como eu posso, né, me desvencilhar ali daquele pensamento que a pessoa tem em relação a mim? E deixa só eu trazer uma informação muito importante para que vocês creiam no que eu estou falando, gente. Essa primeira impressão, ela é formada pelo nosso cérebro. Nos primeiros segundos, olha só, nos primeiros segundos que você conhece alguém, o cérebro daquela pessoa já faz uma avaliação sua em relação à sua linguagem corporal, à sua imagem, em relação à sua comunicação, enfim, questões de expressões faciais, em gestos, fala, voz, tudo é analisado. O contexto em que você está inserido, como eu já falei aqui, por conta de tudo isso, o cérebro já faz uma avaliação em relação àquela pessoa. Então, ele já cria essa impressão em relação à pessoa, ele já cria um persona e referente, né, àquela pessoa, para que toda vez que aquela pessoa lembre daquela situação onde ela conheceu aquela pessoa ou lembre daquela pessoa,
ela já tenha uma personalidade ali, uma persona no seu cérebro que identifica aquela pessoa com determinadas características. Mas voltando, como a gente pode desfazer nessa primeira má impressão? Como eu disse, é muito difícil. Primeiro que, se o cérebro já criou uma avaliação em relação àquela pessoa e não é uma avaliação agradável, uma boa avaliação, em tudo que a pessoa for fazer a partir daí, a partir dessa primeira impressão, o cérebro vai procurar coisas que comprovem aquela primeira impressão. Então, ao invés de você estar livre ali, com sua mente livre, pra só vivenciar com a pessoa e analisar ela por todas as suas ações, o cérebro ele vai tender a puxar mais para o que comprova aquela primeira impressão, aquela primeira má impressão, do que, ou enfim, pode ter sido boa também, do que, de fato, procurar o que se contraponha àquela primeira impressão. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos dizer que eu conheci alguém e na minha primeira impressão dessa pessoa, eu achei que é uma pessoa, vou dar só uma característica para ser mais fácil exemplificar. Enfim, achei que essa pessoa é uma pessoa que é fofoqueira. Pronto. Nas próximas vezes que eu me encontrar com essa pessoa, num evento, enfim, em determinado ambiente, quando eu a ver conversando com outra pessoa, cochichando no ouvido, mesmo que ela não esteja falando nada demais, o meu cérebro, ele vai procurar aquilo como uma aprovação ao que ele já analisou anteriormente. Então, assim, não é que meu cérebro vai olhar aquilo e falar, tudo bem, obviamente que somos seres pensantes e racionais, mas tudo isso que eu tô falando pra vocês acontece de uma forma inconsciente do nosso cérebro. Então, é muito mais difícil desfazermos uma primeira má impressão, né, do que a gente já ter ali uma primeira boa impressão, enfim. Por isso que é muito importante que nós já passemos, né, já possamos ali transmitir uma boa impressão na primeira vez que nós conhecemos alguém. Por isso que é importante cuidarmos da nossa linguagem corporal, da maneira como a gente se comunica, das nossas expressões faciais, enfim, da nossa imagem. Essa pessoa que quer se desvencilhar daquela má impressão que ela causou ao outro, ela vai precisar ralar muito. Utilizar essa expressão para deixar bem claro para vocês. Ela vai precisar ter uma consistência nas suas ações, nas suas boas ações. Ela não vai poder falhar uma vez sequer, porque tudo que ela fizer, o cérebro daquela pessoa que teve a má impressão, vai estar sempre procurando comprovar o que ele já analisou, aquela pré-análise. Então, essa pessoa vai precisar ser consistente nas suas boas ações e ter um convívio constante para que seja suficiente, né? Aquela comprovação ali que é uma boa pessoa e desmistificar, né, aquele pensamento, aquela má impressão. Deixando bem claro para vocês, a primeira impressão, ela é forte, ela é uma impressão que realmente causa um impacto ali, né, em relação a tudo que a pessoa vai pensar sobre você demais vezes, nas próximas vezes que ela te ver. Ela não é definitiva, porém vai necessitar de tempo e consistência para que isso seja, né, desvencilhado, essa má impressão, ela mude. Creio eu que esse vídeo deixou bem clara a importância de cuidarmos da nossa imagem, do que transmitimos externamente. E, obviamente, quando a gente cuida do nosso interior, a gente transmite isso no nosso exterior, e por isso que é importante cuidar desses pilares, né, dos pilares da comunicação, da beleza, enfim, todos esses pilares são importantes, né, para que a gente possa, de fato, transmitir aquilo que queremos e não ser, né, vista como uma pessoa que a gente não quer ser, como uma pessoa, inclusive, que a gente muitas vezes não é. Por isso que é importante também nós sabermos onde nós estamos pisando, com quem estamos andando, na roda de quem estamos ali, né, conversando, sentando. Inclusive, em Salmos 1, né, a gente vê falar sobre a roda dos escarnecedores. A gente precisa ter cuidado no ambiente que a gente convive. Inclusive, existe um ditado, né, que quem se mistura com porcos, farelo come, algo assim. Porque, de fato, se você não é daquela forma e anda com aquelas pessoas, você será vista daquela forma, né, e não de outra forma. Então é muito importante que saibamos onde nós estamos, inclusive dizer não é extremamente importante, já tem um vídeo falando sobre isso, como conseguir dizer não e a importância do dizer não. Tudo isso é muito importante para que a gente possa transmitir uma imagem de acordo com o que a gente
é ou deseja ser, para trabalhar o nosso interior e transmitir isso no nosso exterior também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, né, a opinião de vocês em relação a esse assunto. Não esqueçam do gostei, se inscrevam aqui no meu canal, que eu vou trazer mais e mais vídeos que com certeza vão acrescentar positivamente na vida de vocês. Não se esqueçam aí de ir lá no meu Instagram, @mimascarinhas, que por lá eu também posto bastante conteúdo positivo pra vocês, e eu tenho certeza que por lá vocês também vão gostar de me acompanhar nos stories mais próximos. E é isso, um grande beijo, um abraço e tchau!